Olá, como vai você? Eu espero que muito bem. Eu gravei um vídeo recentemente e em um dos vídeos que eu gravei foi me lançada uma pergunta no comentário e a pergunta era muito simples e consistia basicamente em: foi assim que aconteceu para você? E aí eu resolvi gravar, pegar essa pergunta, esse gancho dessa pergunta e gravar um novo vídeo, colocando aqui para você como as coisas aconteceram para mim, como foi esse meu primeiro contato com a palavra, para que de repente, se ainda não aconteceu para você, você possa talvez ter o seu caminho clareado, né, por essa palavra e talvez encontrar como eu encontrei. E para mim, basicamente as coisas aconteceram assim. Eu costumo dizer que eu não tenho nenhum dom de visão, de sonhos. Eu levo a minha vida, inclusive as minhas orações e súplicas, pela própria palavra, porque Deus não pode contradizer a palavra dele. Então, por exemplo, se eu quero me casar, eu vou conversar com o Senhor. Senhor, se a tua palavra diz que é melhor serem dois do que ser um, e que não é bom que o homem esteja só, promove, Senhor, esse desejo do meu coração na minha vida, mas que tudo seja para a tua glória, antes de ser para a minha satisfação. E é assim com todo e qualquer desejo, com toda e qualquer situação, porque quando você vai para a palavra, você tem um alívio muito grande, inclusive das armadilhas do mundo. Por exemplo, eu vejo diversos vídeos por dia de pessoas, a mesma pessoa muitas vezes fazendo 9 vídeos por dia, 3 vídeos de manhã, 3 vídeos de tarde, 3 vídeos de noite, às vezes sobre temas diferentes, mas em todos, Deus me falou, Deus me mostrou, Deus me disse. Se Deus disse mesmo, amém, né? Mas e se Deus não disse? E a gente está ouvindo coisas de pessoas muitas vezes falando em nome de Jesus. Isso é muito perigoso. E quando você está íntimo da palavra, você está seguro nela. E muitas vezes o próprio Deus vai confirmar para você. Eu mesma já vi diversas vezes aqui. Às vezes a gente fala algo e no outro dia as nossas palavras estão em outros vídeos como se elas fossem delas. E é por isso que eu digo que quando você está na palavra, você está seguro. Então, eu sou cirurgiã dentista, também faço design de moda, estou retornando agora o meu curso de design de moda, porque eu havia parado. Mas eu já fiz diversas outras coisas. E a minha chegada assim até a palavra foi através de uma dor, né? Em 2015, eu tive uma decepção amorosa e doía muito. E através dessa dor eu tinha ganho anos antes, eu tenho 2 filhos, e a mãe do pai dos meus filhos havia me dado uma Bíblia. E eu deixava essa Bíblia no meu criado mudo, no criado mudo lá do meu quarto. E eu estava nesse dia com essa dor no meu peito muito grande por conta dessa situação. E em determinado momento eu olhei para trás e eu vi a Bíblia. E quando eu vi a Bíblia, assim, rapidamente eu peguei a Bíblia, só que o que é que eu lembrava? Eu passei uma vida tentando ler, tentando entender, e eu não conseguia entender a Bíblia de forma alguma. Toda vez que eu abria, não passava da primeira página, eu fechava, porque eu sempre queria começar de Gênesis. E não conseguia, não entendia nada, fechava a Bíblia. E nesse dia, dessa dor, dessa situação, eu peguei a Bíblia e a abri. E no momento que eu abri, ela abriu por ela mesma no livro de João. E eu comecei a ler o livro de João naquele momento. E quando eu terminei, eu estava chorando muito, porque pela primeira vez eu tinha entendido algo que eu levei anos de uma vida sem entender. Deus tinha me permitido entender naquele momento. E daí para cá, não parei mais. Eu fui apenas aperfeiçoando, né, a minha leitura com novas Bíblias, com Bíblias de estudo, com pessoas, né, pedindo auxílio de pessoas. E aí eu me lembro que aquelas conexões que eu fiz naquele tempo me levaram a querer entrar para o seminário. E aí eu entrei para um seminário e comecei a ir para aquela instituição, mas eu comecei a observar que alguns dos professores, eles não estavam 100% alinhados com aquilo que eu estava lendo na palavra. E eu não estou dizendo que eu estava sabendo mais do que aquele professor. Eu estou dizendo que a autoridade final, para mim, precisava ser o que estava na palavra.
E aí eu disse um dia, professor, mas olha, não é assim que tá aqui. E aí ele me deu uma resposta bem dura, basicamente assim, eu estou aqui há 25 anos. E aí eu olhei para ele e falei, ah, tá bom. Como quem diz, então, se o senhor está aqui há 25 anos, quem tem que se retirar sou eu. E assim eu decidi que eu não ia mais para aquele seminário, para aquela instituição, e não fui mesmo. Mas a palavra sempre teve presente comigo quando eu vou levar os meus desejos, as minhas súplicas, me derramar, né, diante do Senhor, seja por qualquer situação que eu estou vivendo, passando ou pedindo. E eu não digo isso também como uma fórmula automática de obrigar Deus a fazer o que eu quero. Eu estou colocando um desejo do meu coração diante dele, alinhando esse desejo com o que a própria palavra dele ensina. Então, quando você começa a buscar o entendimento, você começa a ter essa clareza, você começa a aplicar isso na sua vida, você começa a estar seguro em Deus, você começa a estar seguro, a sua identidade em Deus. E olha que interessante, 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E eu separei outra palavra aqui em Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eles não estavam sendo rebeldes por conferir, eles estavam sendo responsáveis. E é por isso que, para mim, tomar a decisão de ler, de conhecer, de estudar, foi muito importante, porque a gente fica menos suscetível ao engano. Porque quando você não conhece a palavra, qualquer pessoa pode chegar falando para você com segurança e pode fazer você acreditar que aquilo veio de Deus. Mas quando você realmente lê a palavra, quando você realmente mergulha nela, debruça nela, você vai dizer, espera aí, mas será que isso vem de Deus mesmo? Será que está de acordo com o que está escrito? Aí vem o que eu falei para você anteriormente. Eu passei anos tentando ler a Bíblia e eu não entendia. E naquele dia eu comecei a ler o livro de João e quando terminei estava chorando porque tinha entendido tudo. Agora, uma coisa importante. Talvez a sua experiência não comece com uma dor como começou a minha. Se você sente dentro de você que você tem sede de conhecer a Deus, não precisa você esperar uma dor para você começar. Você pode simplesmente, na sua humildade, pedir a Deus e dizer, Senhor, eu quero muito me aproximar de Ti. Me dá entendimento, ilumina meu entendimento, porque eu levei uma vida tentando e numa bela tarde, o fim de tarde, eu olhei para trás e tinha uma Bíblia. E eu abri a Bíblia e comecei a entender. E não se preocupe se na primeira oração que você fizer, você ainda não entender, na segunda, na terceira, um mês depois, 2, 3, não se preocupe, porque se tem uma coisa que eu aprendi na Bíblia foi que Deus não se incomoda com quem insiste diante dele. Muito pelo contrário, ele nos exorta a perseverar em oração. Então o que eu te digo é que não espere algo extraordinário acontecer para que você possa se entregar. E tenha paciência com você mesmo. Insista. Talvez aquilo que você possa estar procurando esteja naquilo que Deus já deixou escrito. Então eu espero que a minha história tenha trazido um pouquinho de esperança para você hoje. Que Deus abençoe sua semana, o seu restinho de semana. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.